Tudo bem, beleza? Vamos para mais uma videoaula no canal. Hoje vamos trabalhar equivalências lógicas, parte 2, trabalhando em cima das definições, a tradicional e a contrapositiva, em cima das equivalências lógicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos lá? Vamos para a definição. O que é uma equivalência lógica? Na lógica, afirmações P e Q são logicamente equivalentes se tiverem o mesmo conteúdo lógico, isto é, se elas tiverem o mesmo valor de verdade em todos os modelos. Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora as duas definições de equivalências lógicas. A primeira, ela é chamada de tradicional, certo? Eu chamo ela de tradicional. E essa definição, ela vem dessa maneira aqui. P, se então que. Nega a primeira proposição, certo? Negou a proposição P. Transforma o se então em ou. E permanece a proposição que. E temos aqui o seguinte: se Lucas é vendedor, então João não é advogado. Gente, toda vez que você for analisar uma equivalência lógica, primeiramente se tem que encontrar o conectivo lógico. E o conectivo lógico está aqui, ó. Se, então. Já foi encontrado o conectivo lógico. Isso implica dizer que essa primeira parte aqui que sobra aqui, ó, é a minha proposição P. E essa segunda parte que sobra aqui, ó, é a minha proposição Q. Certo? Então, isso implica dizer que essa frase aqui é justamente o que eu tenho aqui, ó. P, se então Q. E eu vou pegar isso daqui, fazer uma equivalência lógica e transformar nisso aqui, certo? Se a minha proposição P, Lucas é vendedor, e eu vou negar a minha proposição P, então vai ficar da seguinte forma: Lucas não é vendedor. Lucas não é vendedor. Se eu vou transformar os conectivos lógicos, o se então no ou, certo? O se então sai e agora vira o conectivo lógico ou. Lucas não é vendedor ou. A proposição que, ela permanece. Então, a proposição que, ela se repete. João não é advogado. João não é advogado. Essa frase aqui é justamente a equivalência dessa primeira. Transformada, isso daqui é não P ou Q, certo? Vamos agora para a nossa segunda definição. Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa segunda definição. E a nossa segunda definição, ela é chamada de contrapositiva. E o que acontece na contrapositiva? P, se então que. Nega a segunda proposição, permanece o se então e nega a primeira proposição. Na verdade, inverte as duas proposições e nega as duas, permanecendo o se então, certo? E temos aqui a mesma frase do primeiro exemplo. Se Lucas é vendedor, então João não é advogado. Primeiro passo, encontrar os conectivos lógicos, no caso aqui, se então. Essa primeira parte aqui é a minha proposição P.
essa segunda parte aqui é minha proposição que. Aí temos aqui o seguinte, P se então que. O P se então que vai virar não que se então não P, certo? Primeiro passo, vou negar a segunda proposição, permanecendo o mesmo conectivo lógico. Então, se João não é advogado, a negação disso, João é advogado. O se então permaneceu, se então permanece. E agora a negação da proposição P. Lucas é vendedor. A negação disso, Lucas não é vendedor. Certo? Então, isso que temos aqui embaixo é justamente o não que, se então não P. Certo? Negou a segunda proposição, negou a primeira proposição, permanecendo sim então. Pessoal, vamos agora para as questões. Primeira questão. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre, então Alberto não é alto, é logicamente equivalente a dizer que, letra A, Pedro não é pobre, o Alberto não é alto. Letra B, Pedro não é pobre e Alberto não é alto. Letra C, Pedro é pobre ou Alberto não é alto. Letra D, se Pedro não é pobre, então Alberto é alto. E letra E, se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto. Então vamos lá, pessoal. A questão quer saber o seguinte: qual das alternativas é equivalente a essa frase aqui? Se Pedro é pobre, então Alberto não é alto. Acabamos de aprender duas definições para equivalências lógicas. Uma das definições, você chega ao resultado da questão, certo? Ô professor, qual das definições eu vou utilizar? Utiliza uma, se não encontrar, utiliza a segunda que você encontra, certo? E assim vice-versa. Vamos utilizar a primeira definição, a tradicional. Primeiro passo, encontrando o conectivo lógico. Sim, então, certo? A primeira parte aqui é a minha proposição P. A segunda parte, a minha proposição Q. Certo? Isso daqui, P, sim, então, Q eu tenho aqui, ó. Agora, eu vou transformar nisso aqui. Negando a proposição P, certo? O sim, então, eu transformo em ou. Negando a proposição P, Pedro é pobre. A negação disso, Pedro não é pobre. Ou o se então é trocado pelo ou e permanece a proposição que Alberto não é alto, certo? Então, essa frase aqui é a equivalência dessa aqui. Voltando para a questão, logo encontramos essa frase. Pedro não é pobre, o Alberto não é alto, é a alternativa A. Segunda questão. Uma sentença logicamente equivalente a: se Pedro é economista, então Luísa é solteira. É, letra A,
Pedro é economista ou Luísa é solteira? Letra B. Pedro é economista ou Luísa não é solteira? Letra C. Se Luísa é solteira, Pedro é economista. Letra D. Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. E letra E. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Vamos lá, pessoal. Vamos para a questão. Certo? Temos aqui a nossa segunda questão. E a questão quer saber qual das alternativas é equivalente a essa frase aqui. Se Pedro é economista, então Luísa é solteira, certo? Vamos agora diretamente utilizar a contrapositiva para ver se a gente chega a uma das alternativas. Na contrapositiva, eu tenho aqui, inverte as duas proposições e nega as duas. Mas primeiro, temos aqui que fazer as separações do conectivo lógico, sim, então, e as proposições, proposição P e proposição Q, certo? E agora vamos fazer a contrapositiva. Na contrapositiva, nega a segunda proposição, permanece o sim então, certo? Então, negando isso aqui, ó. Então, vamos lá. Se, porque o sim então permanece, se a negação de Luísa é solteira, se Luísa não é solteira, então a negação da proposição P, Pedro é economista, Pedro não é economista. Eu utilizei a contrapositiva e encontramos, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Voltando para a questão, a alternativa correta é a letra E, que é justamente o seguinte: se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos para a nossa terceira questão. Dizer que André é artista ou Bernardo não é engenheiro é logicamente equivalente a dizer que, letra A, André é artista se e somente se Bernardo não é engenheiro. Letra B, se André é artista, então Bernardo não é engenheiro. Letra C, se André não é artista, então Bernardo não é engenheiro. Letra D, se Bernardo é engenheiro, então André é artista. E letra E, André não é artista e Bernardo não é engenheiro. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui a terceira questão, certo? Uma das alternativas é a equivalência dessa frase aqui. André é artista, o Bernardo não é engenheiro. Das duas definições que trabalhamos, só uma trabalha com ou, certo? Que é justamente a tradicional. A contrapositiva trabalha só com sim então. Então já é sinal que eu não vou utilizar contrapositiva, vou utilizar a tradicional. Agora tem um detalhe aqui bem interessante. Se o conectivo lógico encontrado nessa frase é o ou, e o ou está aqui, ó, então eu vou analisar da direita para a esquerda. Por quê, professor? Pelo seguinte, o que eu tenho aqui vai representar o não P, o que eu tenho aqui vai representar a proposição Q, porque não P ou Q. É justamente o que eu tenho aqui. Eu vou transformar isso daqui nessa primeira igualdade aqui. P se então Q, certo? Vou transformar o ou em um se então. Então o se já tem que aparecer, certo? Aí o que acontece?
Se aqui é não P e vou transformar em P, na verdade é a negação disso. André é artista, então se André não é artista, certo? Fiz a transformação, neguei. Então, se então, o que ele permanece, certo? Então, a proposição P, que no caso, vai permanecer. Bernardo não é engenheiro, vai permanecer aqui. Bernardo não é engenheiro. Certo? Então, nessa questão, eu tive que analisar o seguinte. Eu estou utilizando a tradicional da direita para a esquerda, certo? É justamente isso aqui. Essa frase aqui é equivalente a essa aqui, certo? Essa frase aqui, a primeira aqui, essa aqui, segunda aqui, é P, se então que, certo? Voltando para a questão, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, valeu e até a próxima videoaula.